Oi, Darcy, voltei para falar de anemia, essa doença aí que pode afetar a imunidade de quem a possui, além de causar uma série de complicações também. E para a gente conversar melhor sobre anemia, saber como funciona essa doença, eu estou aqui com a doutora Marimília, ela que é hematologista e trata desses casos também. Então a gente quer saber, doutora, primeiro, o que é a anemia? Explica para a gente quais são os tipos mais comuns de anemia e quais são os seus sintomas. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que é tão comum e pouco falado, né? Acaba que chama pouco atenção, mas que mais para frente, se a gente não cuidar, pode trazer uma série de intercorrências e complicações. Falar de anemia é uma questão muito abrangente. Eu acho que aqui cabe a gente conversar um pouco sobre as mais comuns. E dentre as mais comuns, a grande eleita é a anemia ferropriva, anemia por falta de ferro. E como que o indivíduo pode ter uma anemia por falta de ferro? Das duas, uma, ou ele não se alimenta o suficiente, ou ele sangra em algum lugar. Isso serve tanto para crianças quanto para adultos. Normalmente, na faixa etária infantil, esses indivíduos comem pouco, porque criança para comer é um problema, as mães que o digam. E, normalmente, na faixa adulta, é o indivíduo que sangra. O mais comum é a gente ter as mulheres em período fértil, ainda que menstruam. Muitas têm problema de metrorragia, sangram demais, ou indivíduos que têm algum tipo de tumor em trato gastrointestinal, rim, enfim, essa perda de sangue leva a um quadro de anemia. Então, anemia é o quê? É quando você diminui o volume das células vermelhas do sangue, que lá dentro tem o que a gente chama de hemoglobina, que é a proteína que vai levar o oxigênio para todos os tecidos, né? Agora, em termos de diagnóstico das anemias, o diagnóstico normalmente ele vem com o quadro clínico, com os sintomas, e aí o médico vai pensar. No caso das anemias por falta de ferro, quem mora no estado de São Paulo normalmente não chega a níveis tão baixos de hemoglobina a ponto de dar uma palidez muito importante, uma fadiga muito importante, a criança que não quer brincar, que não presta atenção na escola. Normalmente é mais um achado diagnóstico, ou porque o indivíduo tem alguma doença, uma infecção, alguma coisa, normalmente criança é infecção, e aí vai se fazer um exame de controle e vem o diagnóstico de anemia. E os adultos, normalmente, também, por uma situação de sangramento, vão procurar saber do sangramento e automaticamente vem o diagnóstico de anemia, que é feito no exame de sangue, no hemograma. No caso da falta de ferro, a gente complementa o diagnóstico com a dosagem do ferro, que é um estudo grande, a ferritina, a saturação de transferrina, enfim, isso o médico vai orientando. E como que a gente vai tratar isso? A gente vai tratar dos mesmos dois jeitos. Aquele que é por baixa ingesta, a gente vai dar o ferro. E aquele que sangra, não só a gente vai dar o ferro, mas como a gente vai procurar fazer o diagnóstico do porquê ele está sangrando e tentar conter essa perda sanguínea para ele não ficar com anemia. No caso da outra anemia, que também é mais comum, que é a anemia megaloblástica, tem um nome difícil, mas é uma anemia também carencial. Ou você não se alimenta o suficiente para comer vitamina B12 e ou ácido fólico, ou você não absorve, não é que você perde. Então, se você não se alimenta, você não está comendo aqueles alimentos que são os alimentos que a gente procura orientar. Mas, na anemia megaloblástica, é muito difícil você não achar um alimento que tenha vitamina B12 e ácido fólico. Então, é muito mais incomum na faixa etária infantil. Já no adulto, ela é mais comum, porque situações como tumor intestinal, doenças do intestino como retocolite, Crohn, a cirurgia bariátrica, o indivíduo não absorve bem a vitamina B12 do alimento e do ácido fólico, né? A vitamina B12 e o ácido fólico do alimento, então ele vai fazer a anemia. Nos dois casos, o tratamento é a reposição. Sendo que, no caso da anemia por falta de ferro, se for por perda, você tem que investigar a causa da perda e tratar, porque senão é um buraco sem fundo. E a mesma coisa na anemia megaloblástica. Se for por déficit de absorção, a gente precisa fazer o diagnóstico de que doença está levando aquele tipo de anemia. Tá certo?
Doutora, muito obrigado pelas informações. São muitas, né? Anemia é um assunto muito abrangente, então se a gente for falar de anemia vai ser muito mais tempo, mas com certeza foram informações importantes para você que deve ter ou que já sente algum sintoma. Então, qualquer coisa, procure o médico para que você possa fazer o tratamento adequado. É contigo, Darcy.